todos. É um desafio fazer a última apresentação. Eu imagino que todo mundo já está cansado aí, mas vou fazer um esforço para vocês entender um pouco do nosso trabalho no Brasil. Eu trabalho na Reagro desde quando eu formei, sou médico veterinário. A Reagro é uma empresa brasileira que em 2003 ela iniciou a consultoria, vindo de um grupo de 1996. Ingressou na área de ensino, principalmente pós-graduação e cursos de capacitação a produtores rurais. Em 2005, nós iniciamos com um software de gestão de informação, principalmente em fazendas de pecuária leiteira e pecuária de corte. Em 2011, iniciamos um instituto de pesquisa, onde estamos analisando principalmente as tecnologias, nutrição no Brasil. Em 2013, nós iniciamos no Brasil uma operação de análise de alimento e análise de solo, começando agora, junto com o laboratório americano. Em 2013 também uma empresa de meio ambiente, chamada Campeira. E em 2014 nós iniciamos um projeto que ainda é um embrião, onde nós começamos a administrar fundos de investimento no Brasil, principalmente nas atividades de pecuária de corte, pecuária de leite e café. Então esse é o grupo onde eu faço parte, com essas empresas, ensino, consultoria, sistema de informação, laboratório e meio ambiente. Só para dar uma rápida mensagem, o IDEAG é um software de pecuária leiteira, de corte e de agricultura, hoje por volta de 5 mil usuários no Brasil. O laboratório é uma sociedade com o Rock River, laboratório americano, onde tem 40 anos de experiência nos Estados Unidos, e a grande diferencial dele no Brasil, que era um problema no Brasil, é ter análise em até 24 horas, a análise vai para o laboratório e em 24 horas nós temos o resultado. E a Campeira é uma empresa de solução ambiental, que o Brasil hoje é um grande entrave, a questão ambiental, então projetos de outorga de água, projetos de licenciamento ambiental. O Reagro hoje é composto por mais de 200 pessoas, sendo 115 pessoas de dedicação exclusiva, sendo veterinários, agrônomos ou tecnistas na maior parte deles. E a área de atuação, a minha área é bovino de corte, mas a empresa tem uma área forte em cafeicultura, gestão de pessoas, suinocultura, gestão de negócios, agricultura de grãos, principalmente milho e soja, e bovino de leite. Estamos atuando em mais de 11 estados brasileiros, em aproximadamente 86 propriedades. E o número de hoje são mais de 12 mil pessoas treinadas no país, em 16 estados brasileiros, onde mais de 3 mil pessoas foram especializadas em nossa pós-graduação. Isso é só para ter ideia da nossa empresa, uma empresa nova, surgiu em 2003 e estamos trabalhando aí para tentar fazer um Brasil melhor. A ideia aqui hoje, então, é mostrar o efeito da nutrição da vaca no desempenho técnico e econômico na engorda de machos. Esse é um tema que a gente vem trabalhando já há um tempo. Desde a minha formação, eu sempre fui para a área de cria. A cria no Brasil é uma atividade que foi por muito tempo renegada, o bezerro era muito barato no Brasil, e de alguns anos para cá, de 8 anos para cá, o bezerro passa a ter um valor muito alto no Brasil. E para vocês terem ideia, quando eu comecei a trabalhar um bezerro em fazendas de cria, onde a gente falava em adubar pasto em fazenda de cria, todo mundo achava que a gente não sabia fazer conta, porque a conta não fechava. E hoje, com a valorização de bezerro, a gente já vê alguns projetos de cria intensificando. Um deles foi o que o Rogério mostrou aqui, uma propriedade grande no Brasil, já com números bastante ousados.
Eu vou mostrar no final também um projeto que a gente atua desde 2009, com uma outra filosofia, onde a ideia é a mesma, ganhar mais dinheiro na intensificação da cria. E vendo a pecuária, principalmente a pecuária brasileira onde eu atuo, esse é uma vaca, principalmente nesse período seco, é a grande figura de uma vaca no Brasil no período seco. Principalmente no Brasil, que a gente chama de Brasil período seco, seria de maio a agosto e setembro. Essa é uma foto da maioria das vacas brasileiras. Os animais perdem muita condição corporal nesse período, a oferta de forragem é muito baixa e há uma baixa condição corporal. E uma pergunta que eu sempre me questionei, e nós estamos questionando cada vez mais, como é que eu quero um animal bem acabado como esse, com 18 a 20 meses, sendo que a vaca, é uma vaca que passa fome no período seco. Não consigo ter um ótimo animal, um ótimo desempenho desse macho, sendo que a minha fêmea passou período de restrição, principalmente no período de gestação. E hoje já tem alguns trabalhos mostrando isso, a influência da vaca no macho e na fêmea, e a ideia é que eu mostrar um pouco para vocês desses trabalhos. Então não dá para eu ter esse tipo de carcaça, o animal, nesse caso, o animal de 18 meses, passando de 20 arrobas, com certeza ele não veio de uma matriz nessa condição corporal no período seco. Para vocês terem ideia, no Brasil, na década de 90, o Brasil, a matriz modelo brasileira, era uma matriz onde só olhava-se conformação e pedigree desse animal, não se olhava desempenho. Foi um período onde o Brasil avançou muito pouco em genética. E agora, de uns 10 anos para cá, o país começa a ter programas de avaliação, principalmente na raça Nelore, onde o principal é a gente ter provas de desempenho, provas de avaliação genética, onde, na minha visão, o país começa a ter um rumo mais certo. Então, a meta da maioria das fazendas de cria é desmamar um bezerro por ano com um peso próximo de 50% da vaca. Então, uma vaca média no Brasil entre 400 e 450 quilos, um bezerro de 200 e 215, 225 quilos. Houve uma grande evolução na raça Nelore no Brasil. Se a gente pegar as primeiras importações de animal Nelore no Brasil com os animais atuais, a gente vê uma grande evolução nos animais, principalmente de precocidade nesses animais. O Rogério mostrou alguns dados para vocês. E, aliado a essa genética, essa nutrição, hoje a gente começa a ver, eu coloquei essa frase no Brasil, acho que nós estamos num momento brasileiro onde, se nós não aplicarmos tecnologia, hoje a tendência desse produtor é sair da área de pecuária de corte, sair da pecuária no Brasil. Então a tecnologia no Brasil hoje não é mais uma opção, passa a ser uma necessidade, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Só para ter exemplo, no Brasil na década de 80, a produtividade de milho por hectare era de 40 sacos. Na década de 90, isso passou próximo de 50 sacos. E em 2010, as boas lavouras, 185 sacos por hectare. A soja, década de 80, 40 sacos. Década de 90, aumentou-se por volta de 50 sacos. E os bons produtores em 2010, próximo de 75 sacos. E a pecuária de corte no Brasil? Década de 80, 39 quilos de peso vivo, não é de carcaça. Na década de 90 e 60, houve uma evolução, de 2010, 120 quilos, mas muito pouco ainda para te dar uma rentabilidade favorável. Transformando isso em número no Brasil, o milho, na década de 80, faturava por hectare $315, já na década em 2010, perto do ano 2010, $1.500, $1.400. A soja saiu de 630 para $1.180,
Isso aqui é importante, isso aqui não é lucro líquido, isso é apenas faturamento. E a pecuária de corte, 62 dólares na década de 80 e os números atuais por volta de 189 dólares. Eu tenho que tirar todo o custo desse valor, praticamente sobra muito pouco se eu não intensificar na pecuária brasileira. Apenas uma simulação simples, uma fazenda de 1.000 vacas no Brasil, trabalha-se por volta de 1.000 hectares de pasto, então é uma vaca por hectare. Emprenha-se a taxa de prenhez de 75%, são 750 prenhezes, bezerros. Uma perda da prenhez até o desmame de 10%, eu teria 675 bezerros. Um bezerro próximo de 315 dólares no Brasil, eu tenho um faturamento nessa fazenda de 1.000 hectares de 213 mil dólares. 213 mil dólares, um custo médio brasileiro de 132 mil dólares, eu tenho apenas um lucro de 81 mil dólares, ou seja, 48 dólares por hectare ano. Uma terra hoje brasileira por volta de 3 mil dólares, 2.500 dólares, não tem como eu continuar nessa atividade tendo um resultado de 50 dólares numa terra de 3 mil dólares. Então eu tenho que intensificar. E isso já começa a mostrar alguns projetos. Esse é um resultado de uma empresa de consultoria no Brasil, onde mostra que em ciclo completo, no sistema de cria, recria e terminação em feedlot, eu posso ter rentabilidades acima de 8% ao ano. Então, a atividade começa a melhorar no Brasil. Uma avaliação feita por uma empresa de consultoria no Brasil mostra que 50 mil produtores estão na ponta, são produtores que estão ganhando dinheiro no Brasil. 250 mil estão no meio, estão entre ganhar dinheiro ou ganhar muito pouco. E a grande maioria, 1.400.000, podemos dizer que está em exclusão. São produtores que tendem a sair da atividade. São pessoas que muitas vezes não estão fazendo conta e a conta muitas vezes não fecha, ela fica negativa e com grande chance de migrar ou vender a terra para outra atividade. Então, nós temos um momento de eterna busca pela eficiência. E o pecuarista, no momento atual, ele vai ter que produzir mais quilos por hectare ano e menor área e menor tempo para se manter competitivo no Brasil. Isso é um grande desafio, porque eu tenho dois desafios. Ter um ganho individual por animal muito alto, como também ter um ganho por área muito alto. São duas coisas um pouco difíceis de eu conseguir numa fazenda, mas hoje a gente já vê algumas propriedades que conseguem ter ganho alto por área, tendo bom ganho individual. E muita coisa influencia nesse desempenho animal. Eu vou falar um pouquinho aqui de fatores genéticos, ambientais e nutricionais. Os efeitos genéticos, eu listar apenas 3 aqui, que nós analisamos em fazendas de pecuária de corte: o efeito de touro, o efeito de raça e a consanguinidade. Isso são os dados de uma propriedade, onde ela analisa uma fazenda de Nelore registrado, onde tem vários touros sendo acasalados, e nós temos uma diferença de touro, aqui nesse caso de 459 dias, os machos 459 dias, com uma diferença de mais de 50 quilos entre um touro e outro. Então, o efeito genético, o efeito de escolha de touro é fundamental para ter um resultado em uma pecuária de cria. No Brasil ainda se olha muito pouco esse número, porque muitas fazendas ainda são extremamente extensivas, os controles ainda são muito ruins, mas as fazendas que começam a ter esses controles começam a ver que, dependendo do nível de touro que eu estou acasalando, eu posso ter uma resposta de mais de 30 a 50 quilos. Apenas como exemplo, essa é uma propriedade onde a gente iniciou o trabalho, onde o peso ao desmame dos machos era 159 quilos, usava-se touro sem nenhum tipo de avaliação, e fêmeas de 178. Foi iniciado um trabalho de experimento, inseminando alguns animais no lote,
E os filhos de touros, de animais de touros provados, que tinham avaliação genética conhecida, desmamaram com 212 quilos os machos e 192 quilos as fêmeas. Uma diferença de mais de 16 quilos, apenas por usar touro bem avaliado ou não. Um outro trabalho, no Brasil tem bastante trabalho disso, eu imagino que aqui também vocês trabalham muito bem com cruzamento, mas ainda a grande raça no Brasil ainda é a raça Nelore, e se eu comparar uma raça Nelore aos 550 dias, um animal por volta de 275 quilos, um macho, e apenas se eu fizer um cruzamento com cimental, um cruzamento comum no Brasil, ou cruzamento com Angus, eu tenho uma diferença aí de mais de 45 quilos, apenas por eu estar trabalhando o cruzamento. O Rogério respondeu algumas perguntas aqui para vocês hoje. Já que eu tenho essa grande diferença entre o cruzamento e a raça pura, por que o Brasil ainda está nessa quantidade de raça pura? Por que não parte ao cruzamento? Eu já trabalhei alguns projetos de cruzamento e o grande desafio nosso é o que o peso das matrizes chega a aumentar muito. Então, uma matriz Nelore que se mantém por volta de 400 a 450 quilos, essas matrizes cruzadas chegam a 600 quilos no nosso sistema. Então, o que a gente tem trabalhado muito hoje em dia é tentado essa matriz trabalhar uma ou duas ou três, no máximo 3 partes, e ela sai do sistema. Mantemos a base Nelore e fazemos a base cruzada, mas não deixamos ela muito tempo na fazenda. Justamente para não aumentar esse peso adulto, porque esse peso adulto de 600 quilos não desmama um bezerro de 300 quilos. Ela não consegue desmamar um bezerro de 50% do peso dela. Então, se eu fazer uma conta simples, no Brasil, trabalhando com cruzamento ou apenas Nelore, 275 quilos um animal aos 550 dias Nelore, conta 318 um animal cruzado Angus Nelore, eu tenho uma diferença de 43 quilos aos 450 dias. O quilo no Brasil por volta de 1,73 dólares, eu tenho uma diferença de 74 dólares apenas por ter feito cruzamento ou não. Só para vocês terem ideia, 74 dólares é um valor muito alto em feedlots brasileiro. Se eu consigo ter esse valor de 74 dólares em feedlots brasileiro hoje, é um valor muito acima da média brasileira. E apenas eu fazendo um cruzamento eu consigo obter essa diferença. Outro efeito no Brasil, ainda muito pouco visto e estudado, justamente por gerenciamento, acredito que isso deve ser visto em várias fazendas, em toda fazenda tem que ser visto, é efeito de consanguinidade. Esses dados é de uma fazenda que nós assistimos, mas em várias fazendas, em todas esse valor bate muito, onde eu aumento a consanguinidade dos meus bezerros, eu diminuo o peso a desmame dos animais. Nessa propriedade, onde a consanguinidade chegou a 14%, os animais que tinham uma consanguinidade de 14%, eu cheguei a ter até 20 quilos a menos, na mesma nutrição, mesmo pasto, só por ser consanguíneo ou não. Então, ainda se vê muito pouco isso, se olha muito pouco, e há uma grande interferência no ganho de peso dos animais. E o outro efeito, para mim, esse é o efeito na cria, o maior efeito é o efeito meio de nascimento. Aí eu vou mostrar alguns dados para vocês científicos, e se a gente vê esses dados brasileiros e dados americanos são muito próximos. O meio de nascimento talvez seja o maior fator de lucro na propriedade de cria no Brasil. Vou mostrar um pouquinho desses números que nós temos tanto na pesquisa como no campo. A idade da vaca também é um fator muito importante a ser visto, vou mostrar alguns dados, e o desmame precoce. Esses dados são os dados de uma fazenda trabalhando junto com uma empresa de programa de melhoramento genético, onde nós temos o nascimento em 5 meses.
de agosto a janeiro. O nascimento no Brasil, normalmente são nesses meses de agosto a janeiro, onde a chuva, na maioria dos estados, começa em setembro e outubro. Então, normalmente, os nascimentos começam no início do período chuvoso. E esses dados, ele é visto no Brasil inteiro. O bezerro do início da estação, o bezerro de agosto, por volta de 240 quilos. E o bezerro de final da estação de monta, bezerro de dezembro e janeiro, entre 190 e 192 quilos. Se a gente pegar vários dados do Brasil, a gente vê bezerro do início da estação para bezerro de final da estação, se a gente fosse pegar uma média, são 30 quilos de diferença entre o bezerro que nasce no início e final da estação. E isso, eu vou mostrar aqui para vocês, acompanha toda a vida do animal. Isso você só consegue tirar isso se você colocar um plano nutricional para aqueles animais. Para o animal de dezembro e janeiro ganhar mais peso. Se você manter o mesmo peso, mesmo plano nutricional, essa diferença de peso ela vai até o abate. Nesses dados desses animais, nós continuamos avaliando eles. Aos 369 dias, os animais de agosto estavam com 293 quilos e o de dezembro 218 e janeiro 211. Ainda a diferença aí desses meses. E aos 450 dias, esses animais prestes a ir para o confinamento, os animais de agosto 375 quilos, setembro 342, outubro 331, novembro 314, dezembro 288 e janeiro 281. Uma conta simples, se eu pegar o bezerro que nasceu em agosto e o bezerro que nasceu em janeiro, eu tenho uma diferença de 94 quilos. 94 quilos vezes a 1,57 dólares, que é o preço desse tipo de animal no Brasil hoje, uma diferença de perto de 60 dólares, só por ter nascido no início ou final de estação de monta. Esse início e final de estação de monta, na grande maioria das vezes, é nutrição. Principalmente as vacas que têm um período de restrição alimentar, vou mostrar alguns dados, principalmente as vacas que perderam muito score corporal, essas vacas tendem a ter um intervalo de parto maior e acabam emprenhando no final da estação de monta. Dificilmente ela consegue voltar a emprenhar no início da estação novamente. Um dado interessante que nós começamos a medir nesses animais é qual é o tamanho da circunferência escrotal desses animais pelo mês de nascimento. Então, aos 450 dias, onde esses animais tendem aí a estar em puberdade, os animais Nelore, os animais que nasceram em agosto tinham 30 centímetros de circunferência escrotal. O de setembro, 28 centímetros, o de outubro 27, e a hora que eu pego dezembro e janeiro, eu tenho uma queda muito grande, de 24 a 21 centímetros. Então, o que tem isso? Um trabalho feito no Brasil pelo professor Bergman mostra que a raça Nelore, ela tem a puberdade próximo de 26,41 centímetros de circunferência escrotal. Então, muitas vezes, esses animais aos 450 dias, eles ainda não estão púberes. Já esse animal de agosto, setembro e outubro está púbere há muito mais tempo. Se a gente pegar no Brasil, nas centrais de venda de sêmen, há uma coincidência ou não, que a grande maioria dos touros que vendem sêmen no Brasil nasceram principalmente nesses meses aqui. Principalmente em agosto, setembro e outubro. Então, os animais que nascem no início da estação de monta, de parição, têm uma grande chance de virar touro. Esses animais de 24, 21 centímetros, a chance cai muito, e isso também interfere em ganho de peso, porque esses animais vão ter efeito hormonal muito mais tempo do que o animal de janeiro e fevereiro, de dezembro e janeiro. Isso faz com que nos dados que nós temos de pesquisa no Reagro, os animais de agosto e setembro ganham por volta de 730 gramas por dia, do nascimento até os 450 dias.
Já o animal de dezembro e janeiro, 560 gramas. Uma diferença de 22%, só porque nasceu em uma época ou outra época. Outro dado de uma outra empresa brasileira, é uma empresa de avaliação genética, mostra que nos dados dela, os animais que nasceram em setembro, machos que nasceram em setembro, 100% deles são abatidos até 2 anos e meio. Animais nascidos em outubro, 67% são abatidos até 2 anos e meio, 13% até 3 anos e acima de 3 anos, 20%. E se eu pego os animais de janeiro, a grande maioria são abatidos acima de 3 anos. Isso é visto em várias propriedades no Brasil, onde o animal de janeiro e fevereiro são os animais que normalmente a gente deixa mais uma estação dentro da fazenda. Ele acaba ficando mais um ano na propriedade. E isso também é visto em outros países. Esse é um trabalho feito na Universidade de Nebraska, onde foram avaliados 13 anos de pesquisa, onde foi separado o período em 3 fases: o período de início de estação, de parição, meio, que é o período 2, e o período 3, final de estação. Não houve diferença de peso ao nascer dos animais, mas uma diferença de peso ao desmame de 238 para 204 quilos. Então os dados americanos são muito próximos aos dados brasileiros. O bezerro de início de estação de parição, por volta de 30 quilos a mais que o bezerro de final de estação. E esses animais, dessas pesquisas de 13 anos da Universidade de Nebraska, mostra que no peso ao abate, 590 quilos, os animais que nasceram no período 1, 580 no período 2 e 562 no período 3. Então a diferença continuou-se até o abate. E isso em peso de carcaça, 371 para os animais do nascimento no início da estação, no grupo 1, 365 e 353. Se eu fizer uma conta do animal que nasceu no início ou no fim, nesse experimento americano, eu tenho uma diferença de 18 quilos de carcaça, 1 quilo de carcaça de 3,15 dólares, uma diferença de 56 dólares. Então os dados americanos aí mostrando por volta de 56 dólares de diferença entre esse bezerro que nasceu no início ou final de estação. Um outro fator também a ser visto muito em fazenda de cria é a idade da vaca ao parto. Hoje o rebanho, se eu tenho uma fazenda com uma idade média entre 100 e 150 meses, uma vaca aí de 10 anos, eu tenho o auge de muitas fazendas entre 6 a 8 anos, e isso começa a cair ao longo da vida desses animais. Então, uma vaca, ela começa a ter, os primeiros partos são partos de bezerro mais leve, onde por volta de 30% a 40% do peso vivo. Isso atinge um pico, depende muito de cada propriedade, mas por volta de 6 a 8 anos, e isso tende a cair durante a vida desse animal. Então, normalmente no Brasil, o que nós fazemos muito é vaca de acima de 10 anos, elas são descartadas no rebanho. Lembrando que essa vaca tem que emprenhar todo ano. Se ela emprenha todo ano, chega por volta de 10 a 12 anos, ela é descartada do sistema, justamente para tentar elevar o peso dos bezerros a desmame. E um fator muito visto hoje no Brasil, o fator nutricional, começou-se a fazer muita pesquisa, principalmente na nutrição da matriz, influenciando o bezerro, justamente por esse valor de preço de bezerro mais alto. A gente sempre tivemos a preocupação da vaca não perder score corporal no terceiro trimestre de gestação, onde é o período onde eu tenho maior crescimento de feto. E hoje a gente vê que os períodos críticos, todo período é crítico, né, na gestação de uma vaca. Mas um dos períodos mais críticos é o terço médio de gestação. Nesse período de terço médio de gestação, entre 3 a 6 meses de idade, eu tenho
se eu tiver alguma restrição alimentar nesse período, eu tenho uma redução da miogênese, da formação muscular, das fibras musculares, e, consequentemente, esse bezerro vai ter uma massa muscular menor. E a fase onde sempre se preocupou muito, que é o terço final de gestação, apenas é uma fase onde, se a restrição, tiver uma restrição alimentar nesse período, eu vou reduzir principalmente a adipogênese, então eu posso diminuir o marmoreio desse animal, ou o tamanho das fibras musculares. As fibras musculares, elas apenas aumentam de tamanho nesse terço final. Elas são criadas, são feitas no terço médio. E um outro dado, em fêmea, o terço inicial para a bezerra, ela é importantíssimo, porque eu tenho aqui o desenvolvimento das gônadas das fêmeas. Então, o ovário é criado nesse período. Uma restrição alimentar nesse período aqui, eu posso ter uma fêmea menos fértil lá no futuro. E esse período de 3 a 6 meses é o período justamente o período onde as vacas passam maior restrição alimentar no Brasil. Então esse é o grande ponto. O que eu faço nesse período para não ter um animal nessa condição no período do terço médio de gestação? Uma das estratégias é, se eu consigo emprenhar essa vaca mais cedo, no início da estação de monta, esse terço médio ainda há uma oferta muito grande de pasto no Brasil. Então ela não cai tanta condição corporal. Agora, se essa vaca emprenha no final da estação de monta, aí sim ela perde muita condição corporal. Isso a gente fez alguns trabalhos no Brasil, apenas para validar isso. Esse é um trabalho feito pelo Underwood, em 2010, onde ele avaliou de 3 a 5 anos os bezerros, onde o tratamento era apenas para a vaca, entre o período de 120 a 150 dias. O período de 120 a 150 dias de gestação, exatamente no terço médio da gestação, onde as vacas tinham alimentação diferenciada, mas nenhum tratamento era aplicado para os bezerros. Então, os bezerros em campo nativo, ao nascer, sem diferença para os bezerros de vacas em pasto melhorado. Ao desmame, houve uma diferença de 242 quilos ao peso de desmama dos bezerros das vacas de campo nativo, onde as vacas, então, havia uma restrição alimentar nesse período de 120 a 150 dias de gestação, contra 256 quilos. E esses animais no confinamento, houve uma diferença de 538 quilos aos animais que as mães sofreram restrição alimentar, contra 560, ganharam menos peso no confinamento, e o peso de carcaça final desses animais foram 180 quilos dos machos que as mães passaram restrição alimentar, que as vacas passaram uma restrição alimentar, contra 200 quilos de carcaça das vacas que não passaram nenhuma restrição alimentar. Transformando isso em número, 329 contra 348, eu tenho 18,7 quilos, isso me dá uma diferença de $58. O outro experimento feito agora, de um brasileiro que está em Oregon, Estados Unidos, onde ele fez 5 tipos de tratamento. Uma vaca que ele chamou de adequado, tratamento adequado, onde essa vaca passou com score 5 e 6, de 1 a 9, com score de 5 e 6, durante todo o período de gestação. Uma vaca que ele denominou inadequado, onde essa vaca emprenhou com score bom, mas ela foi ao parto para score 4, então ela perdeu condição corporal. E outros 3 tratamentos, onde o 1, ele aumentou o peso das vacas no primeiro terço de gestação, no 2, exatamente no terço médio de gestação, e no 3, no terço final de gestação. E o que foi visto nesse trabalho, que os bezerros dessas vacas que não sofreram nenhuma restrição, 248 quilos. As vacas que tiveram uma restrição alimentar e perderam condição corporal, 249.
E a diferença que ele notou nesse trabalho é que se as vacas ganharam peso no terço médio ou terço final, esses animais tiveram diferença estatística, ganharam mais peso. E uma coisa que ele avaliou, que principalmente a vaca que teve o terço final, ganhando score corporal, ela produziu mais leite. Um outro estudo feito no Brasil, esse estudo foi conduzido por nós por 2 anos, numa fazenda comercial, onde os pastos eram de braquiária brisanta, e nós adicionamos um antibiótico, tanto no período seco como no período das águas. Então, era para tentar melhorar a condição corporal dos animais e ver o que interferia nessas vacas. O tratamento aplicado era apenas nas vacas e nenhum manejo foi feito nos machos. Depois do desmame, eles seguiam vida normal, em lote único, até o abate. Então, esse trabalho foi iniciado em 2012, no mês de agosto de 2012, 223 vacas, sendo o grupo no período da seca. Nós começamos no período seco no Brasil, onde eles estavam ingerindo um sal com ureia mais antibiótico, no caso foi a virginomicina. Isso continuou no período das águas, e o outro grupo apenas sal ureado na seca e sal mineral nas águas. Essa é a condição dos animais no início da estação de monta, em 22/11/2012, e a condição corporal no final da estação de monta. Então, foi visto que os animais manteram uma condição corporal muito boa. No início da estação de monta, foi feita uma avaliação ginecológica nas vacas, e as vacas que ingeriram no período seco o sal ureado com o virginomicina, 35% delas estavam ciclando, contra o grupo controle 15%. Então foi visto que o score corporal desses animais melhoraram, e isso refletiu principalmente maior taxa de ovulação. E isso fez com que, durante a estação de monta, nessa fazenda, a gente teve, no início da estação, com 10 dias de estação de monta, se eu fosse trabalhar 10 dias de estação de monta, eu tinha 8% das vacas prenha no grupo que as vacas foram tratadas, contra 4,9%. Com 40 dias, essa diferença já aumentou muito, nós pegamos diferença estatística, esse 38% de vacas prenha no grupo tratado contra 10%. Com 70 dias, essa diferença diminuiu um pouco, mas ainda houve uma diferença, de 69 contra 55, e com 90 dias, essa diferença foi muito pouca, não houve diferença entre o grupo tratado e não tratado. Mas isso fez com que as vacas que tiveram um melhor tratamento parissem primeiro. Então 10% delas pariram em setembro, 29% em outubro, 21% em novembro, 31% em dezembro e 10% em janeiro. Já no grupo controle, a maior parte dos partos foram principalmente em dezembro. Isso fez com que o peso ao desmame desses bezerros, dos machos no grupo que as vacas foram tratadas, 225 contra 204, e as fêmeas 205 contra 193 quilos. E uma pergunta que a gente tinha, será que esse efeito vai continuar até o abate? Então, esses animais foram suplementados pasto mais um proteinado de 0,3% do peso vivo no período seco e no período das águas, e depois entraram em feedlot. No período das águas, o grupo tratado teve um ganho de 940 gramas dia e o grupo controle 880 gramas dia. Não houve diferença nenhuma entre as vacas, nesses bezerros de vacas que foram melhor ou pior alimentados. Esses animais foram para o confinamento. Os animais que as vacas foram tratadas entraram com 395 quilos contra 370 do grupo controle. Houve uma diferença de produção de arrobas de 6,62 para 6,22, onde que o peso final desses animais que as vacas tiveram melhor condição, que foram tratadas com virginomicina, 19,78 contra 18,58. Essa diferença muito veio do mês de nascimento lá atrás.
E se eu trabalhar novamente com a conta, 19,78 arrobas, conta 18,58, eu tenho 18 kg de carcaça, um dado muito parecido com o dado de Nebraska. Isso trabalha com 56,7 kg de diferença por cabeça, só por ter essas vacas terem melhor ou pior tratamento. Um outro dado também novo da Universidade de Oregon, que é para avaliar o efeito de cobre, manganês, zinco e cobalto, sendo de fonte orgânica ou inorgânica, em vaca de corte, principalmente no terço final de gestação. O grupo controle, ele teve basicamente a base foi a exigência nutricional do NRC, então trabalhou com 1% de 1 ppm de cobalto, 9,10 de cobre, 55,9 de manganês e 30,6. Basicamente a exigência nutricional. O outro grupo, as vacas receberam praticamente o dobro, só que na forma inorgânica, e o outro tratamento, praticamente a mesma quantidade na forma orgânica. Isso foram por volta de 94 dias de tratamento, então nesse terço final de gestação. As vacas não tiveram diferença de peso no início e final até o parto. Score corporal também não houve diferença. E houve uma diferença, sim, de peso dos mames dos bezerros, onde os bezerros dessas vacas controle por volta de 212 quilos, 223 na forma inorgânica, dobrando então a quantidade desses minerais, e 236 na forma orgânica. Então, uma diferença estatística entre controle e o orgânico, e uma diferença entre o controle e o inorgânico. Desculpa, o inorgânico com o orgânico. Então, para resumir essa parte, a adequada nutrição da matriz, sendo que se ela emprenha no início da estação de monta, eu tenho um nascimento antecipado desse animal. Se essa vaca não passar nenhuma restrição de 1 a 100 dias, o grande benefício é para a fêmea, principalmente por essa formação da parte reprodutiva das fêmeas. E se essa nutrição adequada for entre 120 e 150 dias, um terço médio de gestação, o resultado são de filhos mais pesados. Então eu consigo ter filhos mais pesados, porque essa vaca não teve restrição, eu tive uma melhor miogênese, melhor formação de fibra muscular. Isso vai fazer com que eu tenha bezerros mais pesados e peso ao abate maior. Então isso acaba sendo um ciclo, onde eu emprenho mais cedo, essa vaca pare mais pesada, e muitas vezes esse bezerro que nasceu dessa vaca, as fêmeas que nasceram dessas vacas de início da estação de monta, são as fêmeas que vão parir também mais cedo, porque elas vão desmamar mais pesadas e vão entrar em ciclicidade mais cedo. E se eu não consigo fazer esse ciclo, muitas vezes essas vacas vão emprenhar no final da estação de monta e há uma grande chance de ela sair da fazenda por não emprenhar naquele ano. E como que eu posso melhorar uma fazenda de cria? Mostrar alguns dados de fazenda de cria que nós temos visto no Brasil. Se eu trabalho melhorando a fertilidade das vacas na fazenda de cria, eu consigo melhorar meu resultado econômico entre 15% e 20% de aumento de resultado econômico por hectare. Se eu melhoro o peso do desmame, igual eu mostrei ali alguns dados de melhorando o peso do desmame, eu posso melhorar de 20% a 30% a minha rentabilidade numa fazenda de cria. Agora, na minha opinião, o que dá o grande resultado de uma fazenda no Brasil hoje chama-se taxa de lotação com produtividade. Eu posso melhorar até 3 vezes mais o meu resultado. O professor Moacir vai estar aqui amanhã com vocês, vai mostrar bastante dado. Mas esse, para mim, é o maior fator impactante numa fazenda no Brasil hoje. Então, eu posso melhorar até em 400% o meu resultado se eu consigo trabalhar nesses 3 pilares numa fazenda de cria no Brasil.
Um exemplo, essa fazenda é uma fazenda que intensificou os pastos com adubação. Um grupo onde tem fazendas em Minas Gerais, São Paulo e Goiás, onde são 10 mil hectares de área produtiva, onde trabalha-se com a cria, recria de machos e feedlots. Hoje o grupo trabalha por volta de 12 mil vacas em reprodução, com 2 unidades animais por hectare, com a meta de chegar em 3 unidades e meia a 4, por volta de 20 mil vacas, 12 mil machos em recria, e esses 12 mil machos vão para o confinamento. Então o sistema, essa propriedade, desmame um bezerro perto de 210 quilos. Esse bezerro passa um ano na recria dessa fazenda e chega no confinamento próximo de 420 quilos, entre 400 e 420 quilos, e ele é terminado em confinamento por volta de 120 dias, próximo de 600 quilos ao abate. A operação de cria são fazendas de terra mais fraca, de terras de fertilidade muito baixa, mas muito planas, com uma pluviosidade perto de 1.400 milímetros. Nos últimos anos isso tem caído muito, por volta de 1.200 a 1.300, mas a média histórica por volta de 1.400 a 1.500 milímetros. Bem distribuído principalmente de setembro a abril, a grande parte das chuvas é outubro a março. Então, muito daqueles partos que a gente vê nas fazendas, nesse período, começa aqui e vai até dezembro. Isso é muito importante se eu estou trabalhando com uma fazenda de alta fertilidade, porque se eu tenho muito parto nesse período e minha fazenda de baixa fertilidade, solo, os pastos vão demorar a sair e a condição corporal dessas vacas são muito baixa. Então, a concepção não vai ser muito boa. Agora, se eu estou numa fazenda onde a fertilidade solo, via adubação ou do solo, é alta, eu consigo ter uma rebrota rápida, eu posso ter bastante parto nesse período, porque eu vou ter oferta de forragem para esses animais. Aqui são exemplos da fazenda do grupo. São 5 fazendas de cria, onde todas rotacionadas, todas divididas em pastos por volta de 15 hectares. No período das águas, então, há uma oferta grande de forragem. O score corporal dos animais é muito alto nesse período. Utiliza-se o creep feeding. No nosso caso, o creep feeding começou-se a ser usado em suplementação de mais alto consumo. Nos últimos anos isso teve que ser abandonado, nós passamos a trabalhar com suplementação de baixo consumo. O motivo foi que com a adubação nós tivemos que aumentar muito o tamanho de lote dos animais, então passamos a ter lote de 300, 400 vacas paridas, e o coxo a área de coxo ficou muito pequena. Então a gente teve que começar a trabalhar com suplemento de baixo consumo, senão ia ter que ter uma reforma, um investimento muito alto em coxo. As fazendas, em média, recebem de 1 a 2 toneladas de calcário ano, e 1 a 2 toneladas de gesso, e uma adubação de manutenção, aqui, lógico que vai de acordo com a análise, mas por volta de 60 kg de fósforo, 40 kg de potássio, e de 50 a 150 kg de nitrogênio. As de cria, por volta de 50, as de recria, 150 kg de nitrogênio por hectare. Aqui é um gráfico da evolução. Não houve compra de fazenda nesse período. Então, ela, em 2009, ela trabalhava com 4.964 vacas em estação de monta, com um índice de prenhez de 69%, 3.425. Isso ela foi melhorando a prenhez durante a estação de monta e aumentando a quantidade de vaca, onde ela saiu de 4.964 em 2009 e em 2015 10.258 vacas em estação de monta, 8.514 prenhas, um resultado de 83%. Ela trabalhava em 2009 por volta de 1,33 UA por hectare, em 2015 2,34. Saiu de uma produção de 5 arrobas por hectare ano para 10,69 em 2015. E em 2015 foi o grande desafio para a gente.
Porque a gente começa a ter um problema muito sério em fazenda de cria acima de 2 unidades animais por hectare. Por quê? O que eu produzo nas águas de forragem não é suficiente para manter esses animais no período seco. E até uma consultoria do professor Moacir, ele levantou para a gente várias hipóteses, e uma delas foi a gente trabalhar no período seco com feno. Então, a gente fazer feno no período das águas, onde a abundância fazia-se muito forragem, e a gente utilizar nesse período seco. Só para ter uma ideia dessa fazenda em lucratividade, em 2011 ela tinha uma receita de $244 e um custo de $203. Um resultado por hectare de $40 por hectare. Uma margem muito baixa, principalmente em um local no Brasil que terras são muito caras. Há uma grande concorrência de cana-de-açúcar, soja e milho. Esse faturamento, a receita foi aumentando, e em 2014 nós tivemos aí uma receita de $415 por hectare, com um custo de 275 e um lucro de $140 por hectare ano. Então só conseguimos aí sair de 40 para $140. E quando a gente chega nessa taxa de lotação de 2,34, então há esse grande risco. Foi então que houve-se então investimento em máquinas, e aí então se começa a trabalhar com feno, onde agora a nossa meta é chegar por volta de 3 UA e meio na fazenda de cria. Aqui só um exemplo da fazenda, onde a gente trabalha com um lote próximo de 300 vacas no feno. Houve muito erro nos primeiros 2 anos, nós estamos indo para o 3º ano. Houve muito erro, agora parece que nós estamos melhorando. Agora, o que fica evidente para a gente lá nessa fazenda é que a qualidade desse feno ele é fundamental para o retorno da fazenda. E a gente tem direcionado os fenos melhores, os fenos que nós conseguimos fazer de alta qualidade, para bezerros desmamados e primíparas e novilhos, e os fenos piores para as vacas prenhas. Esse último ano, os bezerros que receberam feno fecharam por volta de 300 gramas cabeça dia, e nós trabalhamos com feno por volta de 1% do peso vivo, mais 0,3% de suplementação. E só para ter uma ideia, em 2015 essa propriedade teve um faturamento na cria de $4.273, com uma margem líquida, um lucro de $1.263.000, o que dá $160 por hectare ano. E 2016 a previsão é fechar por volta de $210 por hectare ano, e quem sabe em 2020 o planejamento por volta de $275. $275 no Brasil por hectare é comparável, é muito competitivo com atividades de milho e soja. Então, uma atividade que era muito esquecida no Brasil, principalmente por bezerro ser de preço muito baixo, pode ter um bom retorno se a gente trabalha um nível de intensificação maior. E nós estamos falando apenas em 3 UA, 3,5 UA por hectare. Acredito que isso pode ser muito maior, a gente trabalhando aí ano a ano, melhorando esses resultados. E como conclusão, na minha visão, a gente pode ter rentabilidade alta em todos os sistemas, de cria, recria e confinamento. A pecuária ela é muito competitiva com várias outras atividades, só nós temos que comparar coisas iguais. No Brasil é muito comum a gente comparar uma pecuária extensiva, de baixa aplicação de recursos, com uma atividade de milho e soja de altíssima aplicação de recursos. Então, são comparadas coisas desiguais. Se eu comparo uma pecuária de alta lotação, alto desempenho, eu posso ter resultado tão bom como uma pecuária, uma atividade de milho ou soja. E para mim o que determina o sucesso de uma fazenda hoje chama-se gestão. A gestão ela passa por gestão técnica, adotando as melhores tecnologias,
A gestão financeira, esse é o grande ponto no Brasil, e eu acho que no mundo inteiro, porque a hora que você intensifica uma fazenda, você tem que estar preparado financeiramente para isso. Não falo só intensificação de pasto, mas intensificação de feedlot. O que você for intensificar na fazenda, você tem que estar muito bem preparado, porque o nível de investimento é muito alto. E no Brasil, se você depende principalmente de recursos via instituições financeiras, as rentabilidades caem muito. Os juros brasileiros é muito alto. A gestão de pessoas, fundamental em fazendas. E a gestão mercadológica. Esse ano foi um ano que mostrou muito isso aqui no Brasil. Nós estamos num momento onde a arroba no Brasil, o peso do quilo morto não está tão bom, e tivemos oportunidade de fechar, há alguns meses atrás, um valor muito mais alto que está hoje. Então, muitas fazendas hoje a gente vê trabalhando, que se programou, comprou o insumo na hora certa, e vendeu esse boi antes do confinamento, está trabalhando com uma situação muito confortável. Quem não se planejou, teve que comprar milho em cima da hora e foi vender boi agora, a atividade muitas das vezes no Brasil ela ficou negativa. Então, essa era a ideia, passar para vocês. Aqui está o contato da nossa empresa e eu estou à disposição. Obrigado.